Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. A gente começa olhando então os indicadores do cenário local. A gente teve uma semana que foi muito propícia aos ativos de risco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente teve uma semana extremamente positiva para o Bovespa aí, que subiu 4,29% na semana passada, cotado aí a 118.159 pontos, né? Marcando aí a melhor semana do índice desde abril deste ano, tá? A gente teve praticamente todos os papéis do índice Bovespa performando em alta, com exceção das ações da Suzano, São Martinho e Raia Drogasil apenas, tá? Grande destaque na semana por aqui foi a reunião do Copom, que apresentou um corte de 50 basis points na taxa Selic, agora então em 12,25% ao ano. Do lado fiscal, a revisão da meta fiscal segue em foco aqui no mercado, né, com as últimas notícias mostrando que o governo ele está discutindo a mudança da meta de déficit para 0,5%. Apesar dessa notícia, o que de fato trouxe o drive para o mercado foi o cenário externo. Tá? A gente teve nos Estados Unidos tanto a reunião do Fed, onde manteve a taxa de juros americana nos mesmos patamares, entre 5,25% e 5,5%, mas o que realmente animou os mercados lá fora e também aqui no Brasil foram os dados do relatório de emprego, o payroll, que é divulgado sempre na primeira sexta-feira de cada mês, mostrando que a criação de novas vagas de trabalho nos Estados Unidos veio abaixo do esperado. A gente teve uma divulgação do número de 150 mil novas vagas criadas, contra uma expectativa de 180 mil novas vagas. Né? Esse número abaixo mostra possíveis efeitos da taxa de juros na economia americana. Além disso, a gente teve também a taxa de desemprego nos Estados Unidos, que saltou para 3,9%, é o maior nível em quase 2 anos. Tá? Após a divulgação desses dados que saíram logo pela sexta-feira de manhã, a gente viu os principais índices internacionais de ações e também aqui no Brasil acelerando os ganhos ao longo de toda a sexta-feira. Tá? A gente olha no cenário externo aqui as principais bolsas mundo afora performando em alta bastante significativa. O S&P 500 subiu aí quase 6% na semana passada e o Nasdaq 100 subiu quase 6,5%. Tá? Além disso, a gente está em temporada de balanço do terceiro trimestre de 2023. Aqui no Brasil, 18 das 83 companhias do Ibovespa já reportaram resultados, com 50% superando as expectativas de lucro. Já nos Estados Unidos, a gente já teve 405 empresas do S&P 500 reportando resultado, com 82% delas superando as expectativas de lucro. Dentro do nosso índice de fundos imobiliários, né, o IFIX, ele apresentou ganhos aí de 0,15% na semana e já acumula ganhos de 10,23% no ano de 2023, tá? Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram desempenho médio de menos 0,15% na semana passada, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de 0,37%. Na parte de moedas, né, o dólar ele teve sua quarta semana consecutiva de queda frente ao real, caiu aí quase 2,30% na semana, cotado a R$ 4,90. Tá? O índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, ele também fechou a semana em forte queda, recuando aí 1,42%. Tá? E no mundo das criptomoedas, né, a gente vê mais uma semana de alta entre os principais criptos, tá? Então isso segue ainda em linha com as expectativas dos investidores com relação à aprovação dos ETFs pela CVM americana, né, que é a SEC, tá? E aí a gente vê o Bitcoin aí subindo 1,55% na semana, superando a marca dos $35.000, e já o Ethereum subiu aí 5,33%, cotado a $1.857, tá? Vou chamar agora então o Thiago Tapares comentar um pouquinho da curva de juros para a gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, dando sequência ali, a gente teve a última semana ali alguns eventos de peso ali no mercado, né, que acabou ajudando ali essa queda forte ali nos DIs, né? Então,
O DI 24 ali acabou fechando a semana ali com uma queda de 0,61%, né? Fechando a semana em 12,01, DI 25 ele teve uma queda de 1,41%, e o DI 27 e 29 com queda ali de 1,78 e 1,85, né? Então, a gente teve ali a grande, na verdade não foi nem super quarta, né? Foi ultra super quarta, onde a decisão ali do Banco Central em reduzir ali a taxa Selic em 0,5 pontos percentuais, né, saindo ali de 12,75 para 12,25, né, para os próximos 45 dias. E nos Estados Unidos ali o Banco Central americano ele optou por não elevar os juros, mantendo a taxa ali no intervalo de 5,25 a 5,50, né. Acho que um ponto importante aqui, quando a gente lê o comunicado ali do Banco Central, né, ele sinaliza ali que seguirá com um processo de redução de juros no ritmo de 0,5 pontos percentuais, né, por pelo menos por mais 2 reuniões, né, que é um ponto bem importante, né, então tinha alguns gestores dentro do mercado ali muito qualificados, inclusive, acreditando que ele poderia usar um termo ali mais singular ali na hora de divulgar esse comunicado, né, então eles acreditavam que ia ter somente mais um aumento de juros, né, mas isso não aconteceu, né, então dentro ali do comunicado eles usaram um tom no plural, com isso o corte deve acontecer nesse ritmo de pelo menos mais 2 reuniões. Outro fator também que ajudou a queda de juros ali foram os dados econômicos dos Estados Unidos, igual o Gustavo acabou falando ali anteriormente, esse aí foi, eu acho, o mais relevante, os números do relatório oficial de emprego ali nos Estados Unidos, conhecido ali como payroll, e os indicadores de atividades de serviço para o mês de outubro ali mostraram sinais de desaceleração dentro da economia americana, né? Esses dados são positivos para o mercado, né? E indicam a percepção que os juros nos Estados Unidos pode ser um pouco mais baixo do que os níveis precificados recentemente, né? Onde conferiu ali uma retirada significativa ali do prêmio na curva dos rendimentos ali do Tesouro Americano ali de 10 anos. Com isso ali, eles tiveram uma queda ali semanal ali de menos 5,49%, fechando em 4,57, né? Então, de um modo geral, tudo isso leva a um cenário mais dovish do que era desenhado pelo mercado, né? E na agenda semanal ali, a ata do Copom amanhã, que vai ser o grande destaque, né? Que será divulgada ali às 8 horas, tá? Então, esses são alguns dos principais eventos ali que acabou influenciando essa nossa taxa de juros ali, os DIs, ao longo da semana, tá bom? Obrigado, Gustavo. Valeu, Tavares, obrigado. Com relação ao relatório de emprego, a gente tinha uma expectativa de criar 180 mil vagas de trabalho e foram criados 150 mil. Ou seja, criou menos emprego do que se esperava e a bolsa sobe, né? Por que sobe? Taxa de desemprego saltou para 3,9%, maior nível em quase 2 anos. O desemprego aumentou nos Estados Unidos e bolsa sobe. Tá? Por que a gente está tendo esse efeito contrário com relação à performance dos índices? Né? A gente tem uma questão muito importante. A gente vem do movimento inflacionário nos últimos anos. Tá? Então, o movimento inflacionário, como vocês sabem, gera aumento de taxa de juros. Tá? Então, o que a gente precisa ter para que esse juros pare de subir e inicie um ciclo de queda? Um movimento de desinflação, né? Queda da inflação. E para você ter queda da inflação dentro de uma economia, você precisa ter, naturalmente, desemprego sendo gerado. Tá? Você precisa criar menos postos de trabalho, você precisa ter uma taxa de desemprego aumentando. Isso dá sinais de que o aumento da taxa de juros foi efetivo, tá? Ou está sendo efetivo. Então, se a gente estivesse num ambiente econômico, vamos colocar assim, de natural, ou seja, onde a inflação tivesse controlada, obviamente que você criar mais postos de trabalho do que o previsto seria melhor para os índices de ações. Você ter uma taxa de redução de emprego, uma taxa de desemprego sendo reduzida seria melhor. Mas como a gente está num cenário inflacionário, ocorre justamente o contrário, tá? Então, acho que esse racional, esse entendimento é muito importante, né? Porque quem escutou a gente falando aqui parece que, pô, os caras estão dando dado ruim da economia americana e está tudo subindo, curva de juros fechando, né? Por que isso está acontecendo, tá? Então, justamente por isso, por causa do ambiente econômico que a gente está passando agora, tá? Então, se a gente traz para um ambiente econômico fora de um cenário de inflação, os dados opostos que seriam positivos para a Bolsa, tá? Então, só para a gente fazer esse alinhamento com vocês.